Eu vou te contar uma coisa, me dá uma tristeza quando eu vejo determinadas coisas. De acordo com dados do IBGE, eu já falei aqui diversas vezes, o IBGE é uma farsa. O IBGE não vale nada. O IBGE é uma mentira das maiores do mundo. Eu falo porque eu conheço. Aqui eu frequentei muito tempo aqui o escritório do IBGE e falo para vocês, na minha cidade, o IBGE deve ser uns 4 funcionários, se não forem 3 só. É 3 ou 4 funcionários. Atende quase 30 cidades aqui da região. Aí como é que ele tem condições, por exemplo, de falar se aumentou ou não a empregabilidade na área rural? Aumentou ou não a produtividade na área rural? Gente, eles não têm gente suficiente para fazer esse tipo de pesquisa. Eles fazem o que todo mundo fez toda a vida. Eu já fui supervisor da Emater, na época até era cara ainda, agora como eu sou antigo, aqui no município, e o IBGE me perguntava, por exemplo, qual o índice de mecanização das propriedades rurais? Aí qual o tamanho, a quantidade de hectares de área irrigável que existe no município. Na época nem a aerofotogrametria não podia, não tinha como, não tinha condições físicas. Ainda mais com o meu escritório aqui de Uberaba, nós atuávamos em 9 municípios. Mas o IBGE é desse jeito que ele se sustenta, é com mentiras. Por quê? Eu não minto para vocês, a maior parte das vezes eu perguntava para as 2 secretárias lá, uma respondia uma coisa e a outra respondia a outra. Sem a mínima lógica. Quer dizer, eu dava índice de mecanização, eu falava para uma das secretárias, até manda aqui um abraço um dia, me ouvirem e tal, Ângela e Augusta. Falava, dá um número aí de 20 a 30. Aí ela, 22. E eu, metia 22. E assim é a fonte de informação do IBGE, é tudo mentira. Pergunta, por exemplo, qual vai ser qual foi o aumento do índice do aluguel. Mas pergunta para a imobiliária. O cara da imobiliária ganha percentagem sobre o aluguel. Para ele, quanto maior o aluguel, maior é a renda dele, maior é a percentagem. Aí ele, mesmo que não tenha subido porra nenhuma, ele fala, nossa, subiu 20%. Aí o IBGE pega e põe isso lá, que ele pergunta para vários tal, e depois põe essa média lá. IBGE é farsa, é mentira. Hoje está lá, IBGE atesta que o desemprego aumentou no agronegócio. Da onde se olha esses números? Não tem como. Não tem como, mas o máximo que eles poderiam talvez fazer seria perguntar para o pessoal lá do Ministério do Trabalho. Você acha que o Ministério do Trabalho, por mais vagabundo, mais à toa que eu conheço, vai trabalhar, vai pesquisar, não vai, ele fala a merda que vier na cabeça. E normalmente são pessoas que foram colocadas lá nos governos do PT. Então eles sempre vão tentar prejudicar o governo atual para ver se o PT volta. E aí fica esses absurdos. Não, porque o desemprego aumentou no agronegócio. Só que o agronegócio é a produção industrial e o plantio, ou a criação bovina e tal. É tudo junto. Agronegócio. São os negócios da agricultura, mas a agroindústria está incluída aí. E aí fica falando tal que foi tal. Gente, é tudo uma mentirada. E cada coisa que a gente escuta também, aí eu não minto não, eu até acho que a ministra da Agricultura, por enquanto, vem fazendo um bom trabalho. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas está fazendo um bom trabalho e tal. Aí mesmo assim fica lá, não, porque nós liberamos esse ano 14,8 bilhões para a agricultura familiar. Gente, é a maior mentira do mundo. No meu tempo, eu passei a minha vida mexendo com isso. No meu tempo vinha financiamento para os diversos bancos, para o grande, médio e pequeno produtor. O dinheiro do pequeno produtor, que era mais avesso à tecnologia, era devolvido, no mínimo 50% não conseguia aplicar, devolvia. Aí veio o governo Fernando Henrique,
que foi o maior comunista que eu já conheci, eu estava lá e eu estava lá. Na época, Fernando Henrique antes foi também... deixa pra lá. E aí eles começaram a bolar um plano para poder justificar os assentamentos do MST, que até hoje tem assentamento com quase 30 anos de idade, que recebe cesta básica porque não produz para comer. É uma cambada de vagabundo, gente. Não adianta. Tem muito foragido da justiça, neguinho com mandado, que se esconde lá. Eu dei assistência técnica, eu conhecia, eu conversava com eles. Aí, o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, criaram então a agricultura familiar para dizer que os assentamentos do MST estavam incluídos na agricultura familiar. Não é verdade. A agricultura familiar são até empresários, pequenos empresários, mas ele pode ter até 6 empregados, ele pode ganhar até 10 milhões por ano. Quando é que esses porra louca de MST vai ganhar 10 milhões por ano? Agora, o financiamento tem um especial para quem está no MST, está incluído nos 14,8 bilhões. A agricultura familiar é tratado como empresário, tal, recebe de acordo com a garantia que oferece, com a necessidade tecnológica e tal. Mas o acampamento do MST era, eu não sei hoje, mas era R$18 mil por ano de custeio. Isso dá 1.500 por mês. Porra, é mais que salário. Sabe quantas vezes eles pagaram esse financiamento ao longo dos anos todos que eu trabalhei e conheci isso? Nunca! Todo ano vinha o perdão. Por quê? Porque o pessoal desviava o dinheiro todo. Você chegava nos assentamentos, o que mais tinha era antena parabólica, televisão multimodelo, carro. Era onde o pessoal usava o dinheiro. Plantar não plantava porra nenhuma. E isso é até hoje assim. Agora você imagina, o cara tá lá, ganha R$1.500 por mês para não fazer nada e nunca pagar, ele não quer outra vida. Só que 80% não moram lá no assentamento. Eles só vão lá no dia que o pessoal da Associação dos Trabalhadores Rurais avisa para eles, a distribuição da cesta básica vai ser depois da manhã. Para não ficar muito chato, não entregar na cidade, a turma aluga uma van, vai para lá, recebe a cesta básica e volta para a cidade. Esses são os acampamentos. E eu não vejo ninguém fazer nada. Será mais o Bolsonaro? Mas se o Bolsonaro for mexer com isso, vai vir a imprensa todinha falando que ele é bandido, que ele está tirando benefício da pobreza, do trabalhador rural e tal. Então vai ser devagar, hein? Não dá para fazer de uma hora para outra. Mas que tem que acabar com essa merda, tem. É roubo. Mas é uma roubalheira, vocês não imaginam tanto. Infelizmente, né? Mas, como diz o outro, devagar a gente chega lá. Quero apenas lembrar também que a mídia fica falando sobre agora com a criação do Conselho de Desenvolvimento da Amazônia, vão acabar o desmatamento, vão acabar as queimadas. Mas vão acabar os gringos ladrão. Porque inclusive o chefe vai ser o general Mourão, e ele detesta gringo ladrão. E o que mais tem lá é isso. Vocês não fazem ideia do quanto tem lá de tribo que fala alemão, fala norueguês, fala inglês e não fala português. Ou fala a língua nativa ou essas línguas estrangeiras. Por quê? Porque está cheio de vagabundo lá roubando as nossas riquezas. Não só produtos minerais como ouro, diamante, etc. Alguns até metais mais nobres como o grafeno e outros mais. Mas também a nossa
riqueza da área da botânica. Eles perguntam por mim, qual é o remédio que você usa para isso? É aquela folha lá e tal. Eles pegam as folhas, mandam lá para o país deles, lá eles analisam, vê qual é o princípio ativo, testam em algumas pessoas, tal. Se funcionar, amanhã depois está o remédio sendo vendido aqui, com um nome científico bonito, você não fica nem sabendo que era de uma planta aqui do Brasil, e você paga um tubu de dinheiro para curar uma doença que nós poderíamos curar até com a própria erva que existe à vontade lá na Amazônia. Tá, negado? Marrascarça. O Brasil vai voltar a ser nosso. Inclusive a Amazônia, que hoje é de bandidos estrangeiros. Mas muito bandido estrangeiro. Vocês viram até hoje, quem que é o dono do ouro que foi roubado lá no aeroporto? Daqueles 760 quilos de ouro, mais 3 quilos de esmeralda. Quem que é o dono? Eu não entendo isso. Não tinha uma nota lá? O produto não estava acompanhado de uma nota fiscal? De quem que é? De que empresa que é? Não acharam nem o ouro. Um trem foi transportado numa ambulância. A rodovia onde eles passaram lá tem câmera de 10 em 10 quilômetros. Ninguém viu a ambulância. Ei, paizinho, tá podre, gente. Mas tem que consertar, e nós é que vamos ter que começar esse serviço. Tchau para vocês.